Hoje nós estamos continuando, se Deus assim permitir, vamos estar terminando o assunto sobre a Trindade. Nós estamos vendo as últimas considerações sobre a Trindade. E hoje nós vamos estar analisando pessoa por pessoa da Trindade. Se Deus quiser, vai dar tempo, certo? Então, a primeira pessoa que nós vamos analisar, não poderia ser outra, é o Pai, ou a primeira pessoa da Trindade. O nome Pai é em sua aplicação a Deus. Nós vamos analisar. O nome Pai para Deus é aplicado por vários motivos. Um deles por ser o primeiro da Trindade. Nós vamos ver alguns motivos que o nome Pai é aplicado a Deus. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o título que eu levo de Pai, ou qualquer outro ser humano que tem filho que leva o título de Pai, a ideia nasceu de Deus. O referencial de Pai é Deus. Lógico que a humanidade, a sociedade inverteu. Quando alguém fala de pai, a criança ou adolescente, ele imagina que Deus é igual o pai dele. Então tem filho que o pai é ausente, tem filho que o pai é brigão, tem filho que o pai é mau. Então ele tem até aversão a Deus às vezes. Então a ideia primária, a ideia principal, a primeira ideia de pai vem da imagem de Deus. E tem alguns motivos porque Deus é chamado de pai. Às vezes se aplica Deus Trino como a origem de todas as coisas criadas. Então às vezes a Bíblia se refere a Deus como Pai, como que Ele é a origem de tudo que foi criado. Vamos ver alguns textos? Vamos lá, começa aqui. Pastor, 1 Coríntios 8,6, Virgínia, Efésios 3,15, irmã Sônia, Tiago 1,17 e Amélia, Hebreus 12,9. 1 Coríntios 8,6, pastora, Efésios 3,15, Hebreus 12,9 e Tiago 1,17. Deus é chamado de Pai, porque nesses textos vão mostrar que Ele é a origem de todas as coisas. Pode ler, por gentileza. 1 Coríntios 8,6. 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, o Pai de todas as coisas. A ideia é o quê? Que Deus é a origem. De Deus vieram todas as coisas. Se não fosse por Deus, nada existiria. Com Efésios 3,15. Então, qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Então, quer dizer, Deus é a origem de tudo que existe no céu e na terra. Ele é o Pai de todas as coisas. Agora, Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Então, tínhamos o Pai segundo a carne, temos que ter muito mais submissão ao Pai espiritual. Então, Deus é Pai em todas as áreas espirituais. Tiago 1,17. Então aí mostra Deus como Pai das luzes. Então Deus é dito como Pai, Deus recebe o título de Pai, um dos motivos, porque Ele é a origem de todas as coisas. O segundo motivo que Deus recebe a ideia de Pai, nome de Pai, é pela sua relação com o povo de Israel. Deus, com relação ao povo de Israel, Ele era o Pai do povo de Israel. Foi Deus que criou o povo de Israel. Então Deus recebe o título de Pai em relação ao povo de Israel. Vamos lá, Eunice. Deuteronômio 32:6. Caio, Isaías 63:16. Esther, Jeremias 3:4. Deuteronômio 32:6. Isaías 63:16. Jeremias 3:4. Vem aqui, Amélia, Isaías 64:8. Lá atrás, irmã Sônia, Malaquias 1,6. E a nossa irmã Virgínia, Malaquias 2,10. 63:16. 64 aqui?
Olha só, quando eu falar uma vez, pode esperar que eu repetir a referência. Tá? 64:8. Vamos lá, Deuteronômio 32:6. Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus. Ele é seu Pai, que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Então, Moisés falando, é assim que vocês tratam a Deus, que é o Pai de vocês, que fundou, que criou a nação de vocês. Então, Deus recebe o título de Pai em relação a Israel. Isaías 63:16. Porque tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos conheça, e Israel mas não nos conheça, o Senhor és nosso Pai, nosso redentor dessa antiguidade, teu nome. Então, Deus fala, eu sou o Pai de vocês, ainda que vocês não conheceram Abraão, ainda que tem, mas quem é o Pai da nação de Israel é Deus. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o Baal e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Todos nós, obras de suas mãos. Aí Isaías fala, nós somos o Baal e o Senhor é o oleiro. Nós somos obras de suas mãos. Jeremias 3:4. Não é fato que agora mesmo estou invocai, dizendo, Pai, meu trono, eis o amigo da minha Então, falando de Jeremias, mostra Deus como o Pai desde a antiguidade. Agora vamos lá, Malaquias 1:6. Aí Deus começa através do profeta Malaquias falando, se eu sou pai, cadê a minha honra? Então Deus recebe o título de pai pela relação que ele tinha com Israel. Agora Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para os outros, profanando o conceito de nossos pais? Então agora ele fala, não temos o mesmo pai, não fomos criados pelos mesmos pais, se referindo a Deus. Esse aí é o parecer do Velho Testamento com Deus. Agora o Novo Testamento também chama Deus de Pai. Vamos lá, alguns textos. Pastora, Mateus 5:45. Eunice, Romanos 8:16. E a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. O Novo Testamento chama Deus como Pai, no sentido ético, todos os seus filhos espirituais. Deus é Pai no sentido ético, todos os filhos espirituais de Deus. Mateus 5:45. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então aí agora Deus é chamado de Pai em relação a seus filhos espirituais. Que filhos espirituais seriam esses? Os filhos que se entregaram a Jesus. Agora Romanos 8:16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus é o Espírito Santo que está em nós e nos faz afirmar que somos filhos de Deus. Primeira carta de João 3:1. É a primeira carta de João. Primeira carta de João 3:1.
vede que grande amor nos tem concedido, ó Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não o conhece a Ele mesmo. Então agora, como filhos de Deus, através de Jesus. E Deus é chamado de Pai em relação a Ele com Jesus Cristo. Por Jesus ser filho dele, ele recebe o título. Vamos ver alguns textos. Olha, irmã Sônia, João capítulo 1, versículo 14, o 14 e o 18. Irmã Virgínia, João 8,54. Caio, João 14, 12 e 13. João 1, 14 e 18. João 8, 54. E João 14, 12 e 13. Deus é chamado de Pai pelo relacionamento que ele tem com Jesus. Se se chamar de filho, naturalmente Deus é Pai. Vamos lá? Pode ler, João 1, 14. Então Deus nunca foi filho de ninguém, o Filho unigênito. Então Deus recebe o título de Pai pela relação que ele estabelece com Jesus Cristo. Agora é João 8,54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que eu gosto dele. Então, eu glorifico ao Pai. Jesus não glorifica a mim mesmo, eu glorifico ao Pai. Agora, como eu sempre repito, João 14, 12 e 13. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos quero pôr a ansiedade desde obras em verdade e verdade. Pois digo que aquele que crê em mim também fará as obras que grande de outro maior, fará porque eu vou para o Pai. Isso. Agora, queridos, a distinção de Deus Pai, dentro da Trindade, as duas atitudes, as duas ações de Deus, que só pertence a Ele. Primeiro, Deus como Pai, Ele gerou Jesus. Em que sentido que Ele gerou Jesus? Que Jesus saiu dele, a mesma essência, gerou Jesus. E a outra atividade, que vai o Pai e o Filho junto, eles expiraram o Espírito Santo. Então, é uma atitude que é o Pai sozinho. Qual é a atitude do Pai sozinho na Trindade? Ele gerou Jesus. O que quer dizer isso? Que Jesus saiu do Pai. Foi Ele que gerou Jesus. E outra coisa, que o Pai vai junto com o Filho, ele é a expiração do Espírito. O que quer dizer isso? Foi o Pai e o Filho juntos que enviaram o Espírito Santo. Outra atividade de Deus com o Pai, a atividade mais particular ao Pai, são o Deus Trino, mas em algumas dessas obras o Pai está em primeiro plano. Primeiro, a maioria das coisas acontece com a Trindade. A Trindade faz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas há algumas obras que uma das pessoas está em evidência, em primeiro plano. E agora aqui nós vamos ver as obras que Deus está em primeiro plano. Primeira obra, quando a pessoa, Deus Pai, está em evidência. Primeiro, planejando a obra da redenção, a eleição, quando Deus planejou a redenção e a eleição. E o interessante é que no plano da redenção, no plano da salvação, o próprio Filho se torna um objeto. Em que sentido? Jesus, no plano da redenção da nossa salvação, ele foi um instrumento para alcançar aquilo. Mas quem planejou foi quem? Deus. Então, no plano da salvação, o mestre que planejou foi quem? Deus. Jesus foi usado para que o plano acontecesse. Estou conseguindo explicar direitinho, queridos? No plano da salvação, quem é o principal
que faz tudo? Deus. Ele que planejou. Jesus executou para a gente ser salvo através desse plano. Vamos ver alguns textos da Bíblia? Vamos lá. Salmos 2, 7 e 9, pastora. Salmo 46 e 9, Amélia. Isaías 53, 10, Esther. Mateus 12, 32, Caio. E Efésios 1, 3 a 6, Virgínia. Então, Salmos 12, 7 e 9. Salmos 40, 6 a 9. Isaías 53, 10. Mateus 12, 32. E Efésios 1, 3 a 6. Deus está em evidência quando ele planejou a obra da redenção, inclusive a eleição também. Vamos ver? Salmo 2, 7 e 9. Vou repetir. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Então, Deus mostrando o plano, ó, você é meu filho, Deus falando com Jesus através desse salmo, eu te gerei, e fala o que vai acontecer. Olha, Jesus, você vai fazer isso, isso, isso. Então, Deus é a pessoa principal do plano da salvação. A Trindade participa, mas a pessoa principal é Deus. Agora, Salmo 40, 6 e 9. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serei os lábios, tu o sabes, Senhor. Agora vamos ver Isaías 53, 10. Isaías 53, 10. Ao Senhor a nação, Mas diz o quê? Acabou de ler. Aí diz que agradou a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. Então era plano de Deus. O plano de Deus é o quê? Para salvar a humanidade. Jesus vai ser usado. Então a pessoa principal, o protagonista foi Deus. Jesus foi um coadjuvante no plano de salvação. Agora vamos lá. Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso mesmo será perdoado, mas se alguém falar contra o filho santo, não lhe será perdoado, nem deixe, nem no. Então diz o que é o filho ligado ao pai.
primeiramente o Filho encarnou o Pai. Efésios 1, 3 a 6. Então o que diz aí? Que Deus nos escolheu em Jesus. Então o plano da salvação, da redenção, partiu de quem? Partiu de Deus. Ele é a pessoa principal do plano. Quem executou foi Jesus, o autor foi Jesus. Quem aplica é o Espírito Santo. Mas a pessoa que planejou foi Deus. Deus também, na sua participação como Pai na Trindade, Ele é prioridade como as obras da criação e da providência. Certo? Na obra da criação e na providência, Deus é o agente principal. É Ele que planeja, é Ele que pulou, é Ele que traçou todos os planos na obra da providência. Quem não leu, nessa rodada no início, 1 Coríntios 8, 6, Eunice e Amélia, Efésios 2, 9. Primeiros Coríntios 8, 6. A obra da criação e da providência é uma obra que Deus também está em evidência. Achamos? Pode ler, América, enquanto isso. Efésios 2, 9. Não dê obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, não de obra para que ninguém se glorie. Mostrando que quem fez foi Deus. Deus não autor. Para 1 Coríntios 8, 6. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Então, queridos, a criação, nós sabemos que o Espírito Santo participou, que Jesus participou, mas nós mesmos, naturalmente, atribuímos a criação ao Deus Pai. E é uma atitude em que Ele realmente é a prioridade. Agora nós vamos ver a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Então, o que nós vimos de Deus Pai? Vamos gravar. Por que Ele recebe o título de Pai? Me lembre aí, pelo menos, os dois motivos. Quem lembra? Por que Deus recebe o título de Pai? A relação dele com Jesus. Muito bem. O que mais? Bom, gente, já esqueceram ou não ensinei direito? A minha já falou isso, ele gerou Jesus. É a relação dele com o Pai. O que mais? Foram 4 motivos. Porque a gente obras feitas pelas mãos dele. Porque ele foi quem nos fez. Muito bem. Quais são as 3 obras que Deus é a prioridade, que foi o principal? Falei de 3, falei de 4, acho. Mas 3 obras que ele é a pessoa principal. Quais foram? A criação do mundo. Criação. Muito bem. Planejamento da salvação. O planejamento de salvação. Qual a terceira? E a providência. Então, planejamento da salvação, vou repetir. Obras, falem isso comigo, obras que Deus, Pai, é a prioridade. Plano da salvação, criação e providência. Isso. Agora nós vamos partir, vamos enfatizar mais um pouquinho aqui. Por que Deus recebe o título de Pai?
Primeiro, a relação dele com Jesus. Segundo, porque ele é a origem de todas as coisas. Terceiro, porque ele é chamado de pai de Israel. Certo? Então seriam esses motivos. Agora vamos passar para a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Segunda pessoa da Trindade. Motivos porque Jesus recebe o título de Filho. O nome Filho, em sua aplicação à segunda pessoa. A segunda pessoa da Trindade é chamada Filho ou Filho de Deus em mais de um sentido do termo. Número 1, no sentido em que deve se sustentar isto, porque Jesus é chamado de Filho de Deus. Primeiro, é aplicado primeiramente como um título honorário conferido a ele. É muito evidente que Jesus Cristo é apresentado como o Filho de Deus nas Escrituras, independente da sua posição e obra como mediador. Primeira coisa, a Bíblia já apresenta Jesus como Filho de Deus. A Bíblia coloca isso como um título. Ainda que Jesus não tivesse morrido na cruz, ainda que Jesus não tivesse feito nada do que ele fez, ele já era Filho de Deus. Esse título, Jesus recebeu diretamente de Deus. A Bíblia mostra isso. Jesus falou: você é Filho de Deus, ponto final. O primeiro motivo, ele recebe um título honorário. É um título de honra, um título de prestígio. Ele é Filho de Deus, ele recebe esse título. Segundo motivo, ele é mencionado como Filho de Deus do ponto de vista de pré-encarnação. É como assim, antes da encarnação, Jesus já tinha esse título de Filho de Deus. Vamos ver alguns textos aqui. Alguém lê para mim aí João 3, 16 e 18 e primeira carta de João 4, 9. João 3, 16 e 18. Quem vai ler? Amélia. E 1 João 4, 9. Isso é. Então Jesus recebe o título honorário conferido a ele. Por quê? Primeiro, ele é mencionado como Filho de Deus do ponto de vista da pré-encarnação. É bom a gente ressaltar isso. Jesus não passou a existir depois que ele encarnou. Jesus já existia antes da fundação do mundo. E lá ele já tinha o título de Filho de Deus. Pode ler, Amélia. João 3, 16 e 18. Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, como que é apresentado aí? Porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito. Então, é Filho único de Deus. Jesus recebe esse título como prova que ele era Filho de Deus. Deus chama Jesus de unigênito. Agora, 1 João 4, 9. Amém? Então, queridos, Jesus recebe o título de filho, primeiro porque na pré-encarnação, depois ele recebe o título de filho unigênito de Deus, no sentido oficial e ético também. Vamos ver alguns textos. Irmã Virgínia, Lucas 3,38, irmã Sônia, João 1,12 e a Eunice, por gentileza, 2 Samuel 7,14. Lucas 3,38, João 1,12 e 2 Samuel 7,14.
3:38. E Cainã tinha menos de 107 anos de Deus. Exatamente. O que quer dizer aí? Que Jesus é descendente de Adão. Então ele se tornou filho de Deus, porque Adão também era filho de Deus. João 1:12. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, através de Jesus, por ele ser filho de Deus, ele otorgou, ele deu também o privilégio das pessoas serem filhas de Deus. Agora, 2 Samuel 7:14. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga um filho. Aí está falando o quê? Que Deus fala que ele seria, o descendente de Davi seria filho de Deus. Né? A ligação de Jesus com Deus seria forte exatamente como um pai e de um filho. Aí também, queridos, a Bíblia mostra várias vezes o tratamento que Jesus tem em relação a Deus, como que Jesus se refere a Deus por várias vezes. Vamos ver lá alguns textos. Jesus se refere a Deus por Pai, por meu Pai. Ele mostra uma relação única e singular com o Pai. Vamos lá, João 20:17, Amélia. Pastora Mateus 6:9. Esther, Mateus 7:21. João 20:17, Mateus 6:9 e Mateus 7:21. Achamos? Vamos lá? João 20:17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, como Jesus se refere, vou para o meu Pai. Então, Jesus se referia a Deus como meu Pai, essa relação de Jesus com Deus. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Pai nosso, Jesus fala nosso. Ele olha para os apóstolos falando nosso Pai. Agora, Mateus 7:21. Aí, como Jesus fala, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus mostra claramente essa ligação bem estreita com Deus. Um outro texto, queridos, que mostra uma coisa interessante, é em Mateus 11:27. Irmã Sônia, lê para a gente, Mateus 11:27. Jesus fala uma coisa interessante. Alguém lê para mim Mateus 11:27 e alguém lê para mim João 14:6. Deixa eu cair, acabou de ler, deixa eu cair. Mateus 11:27 e João 14:6. Pode ler.
Então Jesus diz o quê? Há conhecimentos que são provenientes da minha relação com o Pai. Por eu ser filho, eu tenho esse conhecimento de Deus. E ninguém conhece a Deus como eu, porque eu sou filho dele. É uma coisa normal. Agora João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, eu não sei. Aí tem gente que às vezes está pregando, até aplica esse versículo errado. Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não fala que vai ao Pai. Jesus fala o quê? Ninguém vem ao Pai. Quer dizer que Jesus e o Pai eram... Abra sua Bíblia aí, por gentileza. João 10, 30, que é a chapotinha. Até que o souber de qual pode falar, tá? É um versículo muito comprido. 10, 30. 30. Eu e o Pai somos um. É isso que eu estou falando. Eu e o Pai somos um. Mostrando que a ligação estrita de Jesus com Deus, mostrando que ele era filho de Deus. Certo? Agora, nós vamos ver agora a ideia de Jesus como o filho unigênito de Deus. A ideia de Jesus ser o filho unigênito. O designativo primogênito encontra-se em alguns lugares da Bíblia e acentua o fato da geração eterna do Filho. Então Jesus sempre existiu. Quando ele fala que é gerado pelo Pai, a ideia é que quem mandou Jesus foi Deus. É essa a ideia de ser gerado. Não é que Deus gerou Jesus como gera um feto, como gera uma criança. Não. A ideia de ser gerado é a ideia de que Deus enviou Jesus. Ele era o primogênito de Deus. Vamos ver. Só o texto para a gente poder andar mais depressa. Colossenses 1,15. Quem achar pode ler, por gentileza. Colossenses 1,15. Então a primeira coisa que Jesus é gerado, é dito como unigênito e primogênito. Colossenses 1,15. Os pecados, qual é a imagem do Deus invisível, ou primogênito de todos que é. Então, mostrando aí o texto de Colossenses 1,15, que Jesus era a imagem do Deus invisível, o primogênito, o unigênito de Deus Pai, Todo-Poderoso. Jesus também, queridos, recebe esse título. E a pastora lê para a gente Hebreus 1,6. Hebreus 1,6. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, primogênito. Então, isso mostra o quê? Que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. Quando fala que Jesus foi gerado por Deus, a ideia é que Deus enviou Jesus. Não que foi como é uma criação de uma criança. Aí nós vamos ver também, queridos, agora aquelas obras que são peculiares, particularmente ao Filho, que é o Filho que faz e ele se torna a pessoa em evidência. Primeira coisa, queridos, e é a fundamental, todas as coisas, elas provêm de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Mas elas vêm sempre mediante a Jesus. A palavra que é aplicada a Jesus de mediador não é só no lado da salvação, não. Tudo que aconteceu veio de Deus, mas sempre passa por Jesus. Então tudo que acontece, o mentor é Deus. Quem planeja é Deus. Mas para acontecer, para se materializar alguma coisa, passa por quem? Por Jesus. Então Jesus é o mediador de todas as coisas. Nós já lemos esse texto. O Pai é a causa absoluta de todas as coisas. O Filho sobressai claramente como a causa mediadora.
isso se aplica à esfera natural, onde todas as coisas são criadas e mantidas pelo Filho. Vamos lá, Cristina, lê pra gente João 1, 3 e 10. João 1, 3 e 10. Amélia, Hebreus 1, 2 e 3. Eunice, Salmo 40, 7 e 8. Caio, João 1, 9. E Esther, de 1 Coríntios 1, 24. Vamos lá então? João 1, 3 e 10. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada foi feito que se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Qual a ideia que mostra aí? Todas as coisas aconteceram mediante Jesus, através de Jesus. É uma dos papéis exclusivos de Jesus na economia da Trindade. Agora, Hebreus 1, 2 e 3. Quem é? Hebreus 1, 2 e 3. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, queridos, o que está mostrando aí? Todas as coisas acontecem mediante Jesus Cristo. Pegou um exemplo assim? Vamos dar só um exemplo para a gente encaixar melhor. A diferença é gritante, mas vamos dar esse exemplo. Como seria isso? O pai, uma família normal, o pai, a mãe e os filhos. Em termos de providência, nas famílias antigas, a maioria das vezes, em termos de providência, quem trata a providência? É o pai, não é isso? Ele trabalha, traz dinheiro na maioria das vezes. Mas as coisas acontecem através de quem? Da mãe. É a mãe que faz a comida, é a mãe às vezes que compra a comida, é a mãe que vai lá comprar a roupa, é a mãe que vai fazer a roupa. Então, o pai providencia, as coisas acontecem na casa através da mãe. Então, a ideia seria essa na Trindade. Deus é quem de tudo sai dele, provém dele. Mas é através de Jesus que as coisas acontecem, mediante Jesus. Vamos agora, Salmo 40, 7 e 8. Quem é? E por isso respondi: aqui estou as tuas instruções para mim. Estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Aí, queridos, é até bom uma pergunta que eu lembrei agora do seminário, da minha professora de filosofia. Ele perguntou o seguinte: quem sofre é feliz? Geralmente a gente fala o quê? Não. Quem sofre não é feliz. Como que uma pessoa que sofre vai ser feliz? Mas no caso de Jesus, sofreu e foi feliz. Por que Jesus sofreu e foi feliz? Porque a felicidade dele estava em fazer a vontade do Pai. A felicidade dele é essa. A minha felicidade é fazer a vontade de Deus. Não importa que isso doa, ganhe a minha vida, traga problema para mim, mas a minha felicidade é fazer a vontade do Pai. Vamos lá. Efésios 1, 3. Quem? Foi alguém? Não? Ninguém? Não? Tá. Efésios 1, olha de 3 a 5, por gentileza. Isso, 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
sempre segundo o beneplácito da sua vontade. Então quer dizer, Deus nos escolheu através de quem? Deus nos escolheu, mas quem executa através de quem que nós alcançamos nossa eleição? Jesus. Deus planejou, fulano, ciclano, beltrano, mas tem que passar por Jesus para concluir esse projeto. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Então o perdão, Deus concede, mas através de quem? De Jesus Cristo. Agora vamos lá, 1 aos Coríntios 1, 24. 1 aos Coríntios 1 e 24. Mas para os que foram chamados tanto do Deus quanto pregados a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí, queridos, alguns atributos, pelo que Jesus faz, são atributos mais a Ele. O que já lemos agora, sabedoria e poder. Outros atributos, atribuídos mais a Jesus, é misericórdia e graça. E uma senhora leu para a gente, 2 Coríntios 13, 13. Eunice, Efésios 5, 2 e Amélia, Efésios 5, 25. 1 Coríntios 13, 13. Alguns atributos direcionados, aplicados mais a Jesus. A misericórdia, a graça, a sabedoria e poder. Quem achou pode ler. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Então, geralmente, quando fala graça, associa a quem? A Jesus. O amor a Deus, consolação a quem? Espírito Santo. Graça ligada a Jesus. Agora, Efésios 5, o 2 e o 25. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Então, que a vida de vocês sejam assim como Jesus foi. Agora, 2, 25. 5, 25, quer dizer. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso. Então nós vimos, Jesus recebe o nome de filho porque foi gerado por Deus. O que quer dizer ser gerado por Deus? Veio de Deus, foi enviado por Deus. Certo? Ele também, tem algumas funções que são peculiares e particulares dele. Quais seriam essas funções? A principal, eu vou a todos não. A principal, essa é fácil. Eu acabei de falar. Bom, gente, a principal função de Jesus? Não. Graça também tem. Todas as coisas vêm de Deus mediante o Filho. Então, qual é a função principal de Jesus? Mediador. Todas as coisas vêm de Deus, mas passa por quem? Por Jesus. Tudo. Você ora a Deus, até oração. A sua oração vai a Deus mediante quem? Jesus. Jesus sempre é o mediador. De você em relação a Deus e de Deus em relação a você. Essa função é só de Jesus. Tem gente que ora assim: Senhor, meu Deus, a nós terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está certo essa oração? Não. Você vai orar a Deus em nome do próprio Deus? Não.
em nome do Espírito Santo também, está certo? Não. A oração tem que terminar como? Em nome de Jesus. É o único mediador. Então, mediador, é um papel na Trindade exclusivo de Jesus. Para você falar com Deus é mediante quem? Jesus. Para Deus atender uma oração é mediante quem? Jesus. Então vamos gravar isso. O Pai é que vem todas as coisas. Repita comigo. O Pai provém todas as coisas. O Filho é o mediador. Em todos os sentidos. A gente tem que gravar. Agora, para terminar, vamos passar a questão do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A expressão Espírito Santo, interessante. Vamos tirar tema aqui? Eu acho interessante aqui. Olha, quantas vezes você acha que aparece a expressão Espírito Santo no Velho Testamento? Quantas vezes, eu quero que você chute mesmo, se você acertar, meu Deus do céu, nossa, aí eu tenho que tirar um prêmio. Quantas vezes, na sua opinião, que aparece a expressão Espírito Santo? Aparece o Espírito do Senhor, aparece o Espírito de Deus. A expressão Espírito Santo, eu disse, acho que é nenhuma. Parece na oração. Não, quantas vezes? Milhões de vezes. Caio, quantas vezes? Se liga aí. Pastora, quantas vezes aparece a expressão Espírito Santo no Velho Testamento? Nenhuma. Virgínia? Emoção? Puxa vida. Aparece 2 vezes só. A expressão Espírito Santo aparece 2 vezes. Vamos ver quais. Alguém abre a Bíblia em Salmo 51, 11. Uma outra pessoa abre a Bíblia em Isaías 63, 10 e 11. Só nesses lugares que aparece a expressão Espírito Santo. Salmo, vou sempre repetir. Salmo 51, 11. Isaías 63, 10 e 11. Só aí que aparece a expressão Espírito Santo no Velho Testamento. Vamos lá? Salmo 51, 11. Você achou aí atrás? Pode ler. Não ter coisas da tua presença e não Aí uma das vezes, Davi comete o pecado no Salmo 51 e fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos deixar claro o seguinte, queridos: não é só aí que o Espírito Santo age, mas a expressão Espírito Santo aconteceu só 2 vezes. No outro lugar era como? Quer ver? Abre aí, pastor, Gênesis 1, 2, quer dizer. Olha como que o Espírito Santo foi tratado aí. Antes de ler Isaías 63. É 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós sabemos que era o Espírito Santo, mas ele é chamado de Espírito Santo 2 vezes. Salmo 51, 11 e agora Isaías 63, 10 e 11. Mas eles foram rebeldes e construídos. E o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo dele mesmo, pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o Espírito Santo? Então o que acontece, queridos? Aí aparece o Espírito Santo nesses lugares só. Não aparece mais. Aparece nesses lugares aí. Em 2 textos. Em Isaías aparece 2 vezes e em Salmo aparece uma. Então os 2 lugares que aparece o Espírito Santo é em Salmo 51, 11. E em Isaías ele cita 2 vezes Espírito Santo. Certo? Agora, queridos, algumas religiões, elas querem afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa. É a força ativa de Deus, é uma energia, é um poder. Mas agora, nós vamos ver aqui que há lugar onde
fala do Espírito Santo e ao mesmo tempo fala do poder do Espírito Santo. Se você tirar a palavra Espírito Santo e colocar poder, vai ficar esquisito. Então, olha só. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é um poder, não é uma energia, é uma pessoa. E nós vamos dar um texto aqui, onde o texto fala do Espírito Santo e fala do poder do Espírito Santo. Vamos lá. Lucas 1:35, pastora. Lucas 4:14, irmã Sônia. Atos 10:38, irmã Virgínia. Amélia, Romanos 15:13. E Eunice, 1 Coríntios 12:14. Vamos lá. Lucas 1:35. Lucas 4:14. Atos 10:38. Romanos 15:13. E 1 Coríntios 12:14. Essas passagens, elas mostram que o Espírito Santo é diferente de poder. É poder, ele tem poder, ele tem sabedoria, mas ele é uma pessoa. Vamos lá? Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, como que é? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O que mais? E a virtude do Altíssimo te cobrirá. Para um pouquinho. Então, se o Espírito Santo fosse poder, como que esse texto ficaria? Descerá sobre ti o poder, e o poder do Altíssimo. Eu quero esquecer o texto. Descerá sobre ti o poder do Espírito. Algumas pessoas querem dizer que o Espírito Santo é poder. Descerá sobre ti o poder, virtude quer dizer poder também. Então, eu falo que quando ele fica esse texto, descerá sobre ti o poder e o poder do Altíssimo. Não tem como. Descerá o Espírito Santo e o poder. Então, o Espírito Santo é pessoa distinta de poder. Ele tem poder, é poderoso também. Agora, Lucas 4:14. Lucas 4:14. Vamos trocar aí a palavra Espírito pelo poder de novo? Repete aí, irmã Sônia, no comecinho. Como foi? Então Jesus... Aí dá uma paradinha. Onde está Espírito, colocar poder. Então, pelo poder do poder, Jesus voltou. Faz sentido? Se o Espírito Santo fosse um poder e não uma pessoa? Então, pelo poder do poder, Jesus voltou, não. Pelo Espírito e virtude do Espírito, ele voltou. Então, vamos dizer próximo texto, Atos 10:38. Atos 10:38. Vamos trocar o Espírito, o poder, como que ficaria? O qual Deus ungiu? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder santo, o poder com a virtude, é o poder do Deus. Deus ungiu Jesus com poder não. Espírito Santo e poder. Isso aí são textos que, por mais que alguém queira provar o contrário, não tem como. Vamos lá, Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quais sejais ricos no poder do poder? Não, no poder do Espírito Santo. No poder do poder, não. Então o Espírito Santo é distinto de poder. Ele tem poder, mas ele é uma pessoa também. E agora, 1 Coríntios 2:4. 2:4. 1 Coríntios 2:4. O meu ensinamento e minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Então, quer dizer aí que foi dado com o poder do Espírito Santo de Deus.
Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Outra coisa interessante, para reforçar que o Espírito Santo é uma pessoa, lá em João, pode todo mundo procurar lá, é todo lá para João 14. João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7. Tudo em João. João 14, 26, Amém, Esther, aí pra gente. João 14, 26, Caio, João 15, 26, e é um voluntário, uma voluntária, né? João 16, 7. Aí, queridos, Jesus, ele fala o seguinte: se eu não for, ele não vem. Aí Jesus fala de paracleto. Paracleto quer dizer consolador. Mas quando se refere ao Espírito Santo, nunca fala que o Espírito Santo é consolação. Já ouviu falar isso? O Espírito Santo é a consolação, não. Sempre fala que ele é o consolador. É uma pessoa. É alguém que pratica o ato de consolar. Ele não é a consolação, ele é o consolador. Então ele é uma pessoa. Vamos lá, João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinar todas as coisas. Eu vou revelar, lembrar de tudo o que vos Então quer dizer, quando o Espírito Santo foi enviado, como que chama ele aí? O Consolador. Não é a consolação, é o Consolador. Agora João 15, 26. Quando viver o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que depois também ele dará testemunho de mim. Então, quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. É uma pessoa. João 16, 7. Quem vai ler? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Então está claro que Jesus chama o Espírito Santo se referindo a ele como uma pessoa. Agora, se Deus trata o Espírito Santo como pessoa, Jesus trata, quem somos nós para destratar? Foi citado 2 vezes no Velho Testamento. Por que agora aqui que ele falou, né? Que ele deu o Espírito Santo Consolador. E por que já falaram mesmo no Velho Testamento? Boa pergunta, Virgínia. Provavelmente boa pergunta é difícil de responder. O que acontece? Até o texto que nós estamos. Em cada face do mundo, uma pessoa da Trindade assumia mais. No Velho Testamento, quem era? Deus. Deus Pai. Era mais Deus Pai. Jesus participou. Jesus apareceu a Jacó, a Josué, na fornalha, a Abraão. Isso apareceu. Mas quem predominava era o Deus Pai. Aí veio Jesus, encarnou. O que aconteceu ali? Deus Pai ficou em segundo plano e Jesus apareceu nitidamente mais. Aí é o texto que nós lembramos que Jesus falou: se eu não for, ele não vem. Cada um teve, vamos dizer assim, cada um teve um período de um ministério. Cada um teve, a Bíblia, os teólogos chamam de dispensação. Dispensação do Pai, um período do Pai, um período do Filho e o período do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, usava a pessoa e ia embora. Vinha, por exemplo, veio sobre Davi, veio sobre Saul,
Quando o Espírito Santo saiu de Saul, o demônio se aproximou. Vinha sobre Josué, estava sobre Moisés, mas não era o ministério do Espírito Santo, era o ministério de Deus Pai. Aí, após Jesus, ia ser, que até hoje, o ministério do Espírito Santo. Jesus está aqui, está. Deus está aqui, está. Deus Pai aqui está. Mas quem atua mais? É o Espírito Santo. Então ele já existia, mas não atuava como ele atua hoje. Responde a pergunta? Que bom. Vamos lá. Queridos, agora vem, em cima desse texto até que nós acabamos de ler, o papel, a relação do Espírito Santo com as outras duas pessoas da Trindade. Essa relação se chama de inspiração. Inspiração. O que seria essa inspiração? O Pai gerou o Filho. Repita comigo. O Pai gerou o Filho. O Pai e o Filho inspiraram o Espírito Santo. Então, traduzindo, o Pai enviou o Filho, juntou o Filho e o Pai, e enviou o Espírito Santo. Essa é a tradução. Certo? A ideia é o quê? Que o Espírito Santo veio ao mundo de comum acordo com o Pai e com o Filho. Vamos ver dois textos apenas. Romanos 8:9 e Gálatas 4:6. Romanos 8:9 e Gálatas 4:6. Eu nem sei, abre para mim, 2 Coríntios 3:17. Então o que Paulo fala? Vocês são os filhos, porque Deus enviou o Espírito a vocês. Por isso que vocês chamam Abba, Pai. É o Espírito que nos faz chamar Deus de Pai. Todo mundo é filho de Deus, não é Pai, mas no sentido restrito da palavra é esse. Agora, Gálatas já foi, Romanos 8:9. Pode ler? Alguém achou? Romanos 8:9. Então esse aqui não tem o Espírito de Deus, não é dele. Agora, queridos, só para mostrar esse texto aí, se alguém quiser falar, não, o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo não é Jesus, não tem ligação, esse texto que eu mencionei agora, não tem como escapar. É 2 Coríntios 3:17. Você pode marcar, qualquer pessoa que te discordar, você mostra esse texto, que não tem o que a pessoa fala. 2 Coríntios 3:17. Pode ler. Aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Então aqui é a palavra. O Espírito é o Senhor e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então está dizendo claro que o Espírito é Deus. E por ele estar ali, há liberdade. Vamos ver também João 16. Lembra a gente aí, pastor? 14:15. João 16, 14:15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus fala que o que é meu é do Pai, mas quem vai anunciar eles? O Espírito Santo. Então quer dizer o quê? Jesus está falando o quê? O que é meu é do Pai e é do Espírito Santo também. São todos a mesma essência, a mesma substância, três pessoas diferentes, a mesma substância. E queridos, agora nós vamos passar aquela parte igual às outras. Algumas obras atribuídas somente ao Espírito Santo. Vamos recapitular. Quais são uma das obras atribuídas somente ao Deus Pai? Quem lembra? Gerou Jesus. Tem outra? Criação do mundo e aquela plano da salvação. É importante falar plano da salvação, porque a salvação foi quem? Jesus. Certo? Aí, qual é a função do Filho primordial? Mediador. Então, Deus Pai é o mentor, eu costumo dizer assim, Deus Pai é o mentor. Ele planejou a criação, planejou a redenção, planejou a providência, planejou a eleição. Deus Filho é o mediador, tudo vem através dele. E aí vem agora a obra que é atribuída especialmente ao Espírito Santo. E é uma coisa teológica, se a gente parar para analisar, nós vamos levar pela lógica é isso mesmo. Em geral, se pode dizer que a tarefa especial do Espírito Santo consiste em levar as coisas à completação, agindo imediatamente sobre a criatura e nela. Sua obra é a completação do contato de Deus com as suas criaturas, a consumação da obra de Deus em todas as esferas. O que quer dizer isso? Deus começa, passa por Jesus e quem completa? O Espírito Santo. Quer ver uma coisa simples? Talvez você nunca viu desse lado. Quem planejou a sua salvação? Deus quem? Deus Pai. Quem planejou a sua salvação? Deus Pai. Veio através de quem? Deus Filho. Mas quem aplica em você? O Espírito Santo. Uma coisa simples. Uma coisa que ele viu o tempo todo, mas de repente ele não viu isso. Quem planejou foi Deus Pai. O mediador, quem executou a salvação foi Jesus. Mas quem aplica é o Espírito Santo. É até uma coisa engraçada, eu já falei isso aqui uma vez. Como que a gente faz o apelo? Quem quer aceitar Jesus? Não é isso o apelo? O apelo está certo. Mas quem mora na pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas então por que quem fala que é Jesus? A pessoa tem que aceitar é o sacrifício de Jesus. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu creio. Creio. Então o Espírito Santo vai morar em você como uma garantia, como um penhor, como um selo que você não vai perder a salvação. Consegui ser claro, queridos? Consegui explicar com clareza? Então quem planeja, Deus Pai. Quem executa, Deus Filho. Quem completa, Deus Espírito Santo. Certo? Vamos lá então. A geração da vida, como se provém do Pai, o pensamento é mediante o Filho, assim a vida é mediante pelo Espírito de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Outra coisa que aconteceu? Quem deu a ordem para Adão ser feito? Deus. Quem fez Adão? O que entrou em Adão para ele ter vida? O Espírito Santo. Viu como é fácil? Simples. A gente sempre soube isso, mas nunca olhou desse jeito. Não foi isso? Quer ver? Vamos ver outro texto? Vamos ver outro texto, quer dizer. Jó 26:13, Salmo 33:6 e Salmo 104:30. Quem vai ler Jó 26:13? Pastora. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente, enroscadiça. Jó 26:13. Jó 26:13. Lê de novo. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente. Então, pelo seu Espírito, diz o quê? Tornou o céu. Então, pelo Espírito. Agora, Salmo 33:6. Salmo 33:6.
Quem? E é só ainda? É. Então, pela palavra foi feito, pelo Espírito de sua boca. Jesus foi a palavra, o Espírito quem consolidou. Salmo 104:30. Enviaste teu Espírito, eu sou criado e assim inovares a sua felicidade. Então, o Espírito Santo entrando como completação da obra de Deus. E por fim, há uma função que é específica do Espírito Santo, que a gente vai ver agora aí. Êxodo 28:3, pastor, lê pra gente. Êxodo 35:35, Amélia. Irmã Virgínia, 1 Samuel 11:6. Eunice, 1 Samuel 16:13. E Esté, Êxodo 31:2. E irmã Sônia, Êxodo 31:6. Passar a regra e fechar. Vamos lá. Êxodo 28:3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito da sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, quer dizer, o Espírito Santo, olha aqui, ó. O Espírito Santo capacitando o homem. Agora, Êxodo 31:2, quem é? Êxodo 31:2. Dois. Então, o Espírito Santo capacitando as pessoas. Agora 31:6. Acho que é emocionante, né? 31:6. Então, quer dizer, Deus dando sabedoria através do Espírito Santo. 35:35. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em purpurina, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra é a elaborar desejo. Então aí, o Espírito Santo capacitando as pessoas a fazerem trabalhos difíceis. Agora, 1 Samuel 11:6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então, mais uma vez mostrando o Espírito Santo capacitando as pessoas. No último texto, 1 Samuel 16:13.
Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Está mostrando que aí, queridos, o Espírito Santo de Deus se apoderando de Davi. Então, qual é uma função específica do Espírito Santo? Capacitar o ser humano. É ele que faz isso. Tanto é que quando Jesus ele está indo para o céu, ele fala que eu vou enviar o Espírito sobre vocês. O poder do Espírito e o poder do Espírito sobre vocês. Então a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Perguntas, dúvidas? Amém. Glória a Deus. Amém. Eles vão terminar nosso culto.